Nesse vídeo estudaremos a grafia da melodia a duas vozes e também a grafia para piano, que é muito comum. Como vocês podem ver no exemplo, temos duas notas, uma acima da outra. O que isso quer dizer? Que elas são tocadas ao mesmo tempo. Então aqui temos duas notas. As notas são Dó e Mi. E elas são tocadas ao mesmo tempo, por isso estão uma acima da outra. Aqui é a condição vertical, que nós chamamos. Aqui também temos duas notas, uma acima da outra, duas uma acima da outra. Isso quer dizer que tem uma voz superior tocando uma nota e uma voz inferior. Quando escrevemos para instrumentos musicais, seja piano, violino, gaita, violoncelo, qualquer instrumento musical, geralmente é dessa maneira que escrevemos, mas existe outra maneira, e é quando você quer realmente separar as vozes, usar as mesmas notas, mas dizer, não, isso daqui na verdade é uma voz, e a gente diz voz não só para a voz falada, mas para linhas melódicas também. Então a de cima é uma voz e a de baixo é outra voz. Quando quer que isso fique mais claro para quem vai tocar, nós podemos separar infringindo aquela regra da posição da haste. Essa haste aqui, ela deveria estar para cima naturalmente, mas quando usamos vozes, isso já não funciona mais, já não faz mais sentido, porque dessa maneira fica mais fácil de entender que o Mi está em uma voz e o Dó, que é essa nota de baixo, está em outra voz, pela haste. Então vocês veem que todas as notas com a haste para cima pertencem a uma voz. Se fosse dividir isso para duas pessoas cantarem, seria bem mais fácil, porque uma só leria as notas com a haste para cima e outra só leria as notas com a haste para baixo. Mas o som sairia igual. Então isso daqui seria. Aí o resto eu não tenho no meu tecladinho aqui as notas para tocar. Mas soaria exatamente igual a esse aqui de cima. É só uma forma diferente de você escrever para deixar mais claro que você está trabalhando com vozes, ou seja, com melodias diferentes. É muito comum, em exercícios musicais, nós estudarmos partitura para piano, porque como o piano tem muitas teclas, tem muitas notas, consequentemente, ele consegue condensar escritas orquestrais ou escritas para banda, ou seja, você pega várias vozes ou vários instrumentos da banda ou da orquestra e joga tudo para o piano tocar. Assim, já que o pianista tem 10 dedos, consegue fazer 10 notas ao mesmo tempo, né? Apesar disso não ser tão comum. Então a escrita para piano, para acompanhamento, também acompanhar a voz, acompanhar outros instrumentos como flauta, como violino, se tornou bastante comum. E pelo piano ter muitas notas agudas e muitas notas graves, percebeu-se que não tinha como escrever de um jeito eficiente usando apenas uma clave. Então são usadas duas claves para o piano, tanto a clave de Sol quanto a clave de Fá. As notas agudas são escritas na clave de Sol e as notas graves são escritas na clave de Fá. Então esse é um exemplo típico de uma escrita para piano. Enquanto a mão direita do pianista faria essa parte de cima, que é a mão esquerda faria essa parte de baixo. E tocando tudo ficaria algo mais ou menos assim. Você vê que quando as notas estão verticalmente alinhadas, isso quer dizer que nós tocamos as notas ao mesmo tempo. Aqui tem 1, 2, 3, 4 notas. Quer dizer que nós tocamos essas 4 notas ao mesmo tempo. São essas notas azuis aí no teclado. Aqui, o que aconteceria? Nós temos 3 notas ao mesmo tempo, que são essas notas aqui. Logo depois temos mais 3. Aqui nós temos 2, aqui nós temos 3. E aqui nós temos 3 também. Então, a partir dessa de 2 é 2, 3 e 3. E a haste, como vocês podem ver, está sempre procurando as linhas. Aqui é para cima, aqui é para cima, aqui é para cima, aqui é para baixo, porque ela quer estar dentro do pentagrama, cortando ou cruzando as linhas do pentagrama.
Ó, a regra principal. A escrita deve ser a mais clara possível. Ou seja, as notas devem estar escritas, as notas, as pausas, todas as figuras, de uma maneira que rapidamente você consiga ler e entender o que está escrito. Não fique em dúvida, será que é isso ou isso? Por isso que não é bom, não é uma boa prática, digamos assim, a escrita de notas com um tamanho maior ou menor do que um espaço de pauta. O que é um espaço de pauta? É a distância entre duas linhas. Isso quer dizer que uma nota musical ela deve ter exatamente esse tamanho. Se ela for maior assim, você não consegue dizer se ela é a nota do espaço ou a nota da linha. E se ela for menorzinha assim, fica difícil de entender também. Isso aqui você quis desenhar na linha ou no espaço. Então, ela sendo uma nota branca, mesma coisa, mesmo tamanho. Tendo a haste, mesma coisa. O tamanho da cabeça não vai mudar, da cabeça da nota. Ele é exatamente o tamanho, a distância entre duas linhas, seja uma nota preta ou uma nota branca. Nesse caso estou desenhando vermelho, mas só por fins didáticos, nunca se desenha notas em vermelho não. Só para finalizar então, deixa eu me encontrar aqui. Pronto, e as notas devem ser agrupadas de maneira que representem sempre uma unidade reconhecível. Isso aqui talvez seja um pouco difícil de entender agora, mas depois fazendo exercícios vai ficar bem mais claro. Para resumir a aula de hoje, uma semibreve, como nós temos aqui, uma semibreve dura o mesmo tempo que duas mínimas, ou seja, no tempo em que você toca uma semibreve, você consegue tocar duas mínimas. Ou uma mínima e uma pausa de mínima, que também dura 2 tempos, né? Cada um. Uma semibreve dura 4 semínimas. Porque cada mínima dura 2 semínimas. Então sempre vai dobrando aqui. Uma semínima dura 2 colcheias. Uma colcheia dura 2 semicolcheias. E assim por diante, acho que fica fácil de entender. Essas outras figuras aqui, que a gente chama de fusa e semifusa, por enquanto não precisa ver isso daqui não, porque raramente se usa isso. O mais importante é entender a relação entre a semibreve, que é a mais longa, a nota mais longa que nós temos hoje em dia, a mínima e a semínima, e a colcheia também. Então essas 4, por enquanto, serão as principais. Uma outra forma de representar isso é você dizer que a semibreve corresponde a um inteiro, um todo. A mínima corresponde a meio, então você pode dividir o tempo de uma semibreve em todas essas figuras. Seria uma mínima, mais uma semínima, mais uma colcheia, mais uma semicolcheia, mais uma fusa mais uma semifusa. Na verdade, fica faltando tempo aqui. Não fecha não, mas fica muito, muito perto. E por fim, só para explicar isso de uma terceira maneira, aqui nós temos a figura semibreve, que uma semibreve equivale a 2 mínimas, ou 4 semínimas, ou 8 colcheias, ou 16 semicolcheias e assim por diante. Uma mínima equivale a 2 semínimas, a 4 colcheias e assim por diante. Mateus, isso é uma aula de matemática, eu pensei que ia aprender música. Música é matemática, só que um jeito diferente de interpretar as relações físicas e matemáticas dos sons, ou das frequências, das vibrações, né? Então, é isso. Por essa aula é só. Estudem o conteúdo e se ficar com quaisquer dúvidas, é só entrar em contato comigo que nós tiramos. Ok? Bons estudos!